Boa noite! Boa noite! Boa noite, turma! Domingo, vamos lá! Força nessa peruca! Opa! Força na peruca! Boa noite! Boa noite! Agora não tem mais musiquinha. Eu ainda vou sofrer um tempo sem musiquinha, porque eu adorava as musiquinhas no começo, elas davam um astral legal pra live, mas o Instagram agora derruba todas as lives que tenham música e ele também não deixa ir pro perfil depois. E como eu gosto de deixar para quem não viu ao vivo, né, deixar ali no perfil, quando eu consigo, aí eu tô evitando, né? E inclusive acho que a partir de amanhã eu não vou mais deixar no perfil, porque eu vou deixar pro pessoal que for participar da ação para aprovação. Tô pensando aqui, porque eu acho legal a gente interagir ao vivo. E aí eu acho que é uma maneira legal de estimular vocês a assistirem ao vivo as lives e de prestigiar quem for participar da ação para aprovação. Então eu tô pensando em, a partir de amanhã, não deixar mais no feed, postar outras coisas que eu quero postar no feed, e aí a gente ter esse momento ao vivo e depois quem adquiriu, quem participar do Ação para Aprovação, assistir através do Ação para Aprovação. De qualquer maneira, hoje eu tô aqui com o mesmo moletom de ontem, que vai ser o mesmo moletom dos próximos dias, provavelmente, porque é o único moletom que eu tenho aqui na praia. E como eu tô em casa, tá tranquilo. Tomei banho tomado. E eu tô aqui pra gente falar de procrastinação. Eu acho que. Porque assim, agora, né, até ontem, a gente falou muito da parte mais burocrática do estudo, né? Até ontem. Então, até ontem, as lives foram extremamente, digamos assim, burocráticas. A não ser a primeira, que a gente falou de valores, né? A nossa primeira live, na segunda passada, foi sobre os valores de um futuro aprovado. Aí depois a gente falou sobre curso em vídeo, PDF, livro, materiais, tempo de estudo, materiais alternativos. Então a gente falou de várias coisas extremamente burocráticas, digamos assim, né? Coisas que de repente você tenha uma opinião diferente, né? Ou então coisas que você, né? De repente eu dei uma dica de um professor e você assistiu a aula daquele professor, não gostou, enfim, são coisas extremamente burocráticas, técnicas, objetivas. A partir de hoje, nos próximos dias, a gente vai falar de assuntos um pouco mais comportamentais, que é uma coisa que a gente pega muito forte no Ação para Aprovação. Então, para quem for participar da Ação para Aprovação, lá na Ação para Aprovação a gente fala muito de técnica de estudos, só que antes de abordar técnicas de estudo, eu gosto de preparar o terreno, digamos assim. Eu gosto de falar eu gosto de calibrar o aluno para enfrentar direito o estudo, né? Então, antes de ouvir sobre livro, material, eu gosto de fazer o aluno se preparar emocionalmente, comportamentalmente. Então, é isso que a gente vai abordar nos próximos dias. Hoje, especificamente, a gente vai falar de procrastinação. E a procrastinação, ela é um mal do século, na minha opinião. O grande mal que faz a gente não fazer coisas nesse século XXI, é a procrastinação. Por quê, professora? Ora, vamos lá. Antigamente, né, quando a gente fala historicamente, quando a gente fala de estudos e de aprovação, se a gente pensar em 20 anos atrás, por exemplo, não tinha curso online. Eu estava conversando hoje aqui em casa, meu amor é juiz, né? Então, ele passou no concurso há 20 anos atrás. E há 20 anos, né? Não há 20 anos atrás. Não, a professora de português me mata. Ele passou no concurso há 20 anos. E ele, na época, não tinha como estudar em casa. Então, ele fez cursinho fora, ele fez o curso lá em São Paulo fora, comprou livros por fora, aquela coisa toda. Isso fazia com que ele tivesse menos acesso ao estudo. Então, para conseguir estudar, para conseguir ter um tempo para estudar e tal, dava muito mais trabalho, porque você tinha que ir para o cursinho, você tinha que
ir na livraria comprar o livro, né? Era uma coisa muito mais demorada, era uma coisa muito mais... muito menos prática. Hoje, se você decidir estudar hoje, você pode, daqui 5 minutos, entrar num cursinho online e adquirir o material. Naquela época não era assim. Naquela época os cursinhos eram apenas presenciais, então você tinha que esperar começar uma turma, e aí se inscrever para aquela turma. Se tivesse vaga, daria para participar. Se não tivesse, teria que esperar outra turma. Tinha que ir para o cursinho todo dia. Tinha uma série de dificuldades que foram encerradas, digamos assim, que foram mitigadas com os cursinhos online, com as aulas online, com a internet, né? A internet e a facilidade que existe hoje em dia trouxe coisas muito boas. Então, hoje em dia, vocês estão aí do outro lado, me ouvindo, me assistindo. Depois que acabar a live hoje, todo mundo pode pegar o seu cursinho online, assistir a videoaulas, ou então decidir começar um curso, ou então, enfim, existem 1000 coisas que podem ser feitas hoje em dia por conta da internet. Então, a internet, ela trouxe muitas coisas positivas. Só que a internet também trouxe... ela também é um gatilho para uma coisa extremamente negativa, que é a procrastinação. Então, não significa que lá atrás não se procrastinava, não é isso. É claro que antigamente as pessoas também procrastinavam. Então, levantavam das suas cadeiras para ir no cafezinho, levantavam das suas cadeiras para ir ler jornal. É claro que também tinha isso, lógico que também tinha isso. Só que a facilidade com que a pessoa fazia isso era muito menor. Então, antes, para procrastinar, a pessoa levantava, ia ver jornal, ou ficava dormindo, ou ia pro cafezinho na biblioteca. Hoje em dia, se a gente quiser procrastinar, para quem está assistindo um curso online, é só fechar a janelinha do curso online e abrir outra e entrar no Globo.com. Ou entrar no Facebook, no Twitter, no Instagram. Então, hoje em dia... A internet e as redes sociais aumentaram muito os nossos gatilhos para procrastinar. Aumentaram muito a nossa... É como se você, hoje em dia, quisesse fazer uma dieta, mas você tivesse na torneira da sua casa, você tem chocolate saindo líquido. Né? Imagina que você quer fazer uma dieta, mas você abre a torneira da cozinha da sua casa e sai chocolate. É a mesma coisa, né? Hoje em dia, a gente quer estudar, a gente quer se desenvolver, a gente quer atingir realizações maiores. A gente tem condição de fazer isso de dentro de casa, né? Pensa, a gente tá em quarentena, né? A gente não, eu tô agora em Santa Catarina, aqui as coisas estão abertas, né? Em São Paulo não estavam. Eu fiz teste antes de vir pra cá, então eu já sabia que eu não tava com corona, não ia trazer o corona pra cá e tal. Então eu vim pra cá, tô aqui, daqui a pouco eu vou sair pra jantar, os restaurantes estão abertos e tal. Então, a gente, mesmo assim, eu fiquei lá em São Paulo 70 dias em quarentena, né? Vários dias em quarentena. E no Brasil a gente ainda tá em quarentena, então em muitos lugares ninguém tá saindo de casa e tal. E por conta disso, né? Imagina que se essa quarentena fosse há 20 anos atrás. Ninguém ia conseguir estudar, ninguém ia conseguir se desenvolver, ninguém ia conseguir decidir fazer coisas novas, né? Porque se você, há 20 anos atrás, tivesse que ficar em casa o tempo todo e você decidisse estudar para um concurso, para uma aprovação, como é que você ia estudar de casa? Se você não ia poder comprar um livro pela internet, não ia poder comprar um cursinho pela internet, não ia poder assistir videoaula pela internet. Então ia ser muito mais difícil, muito pior. Hoje em dia, a gente tá em casa, pela internet, tá se comunicando aqui. Isso é fantástico. Só que a gente precisa desenvolver o nosso autocontrole e principalmente a nossa autorresponsabilidade. Por quê? Porque se você ficar culpando a internet pela sua frustração em não conseguir estudar, se você ficar culpando o fato de você ter a internet e dizer, eu não consigo estudar por causa da internet, eu não consigo bater minhas metas por causa da internet, eu não consigo fazer o que eu quero por causa da internet. Não, você não tá conseguindo fazer o que você quer porque você é um bundão, porque você tá se entregando, porque você tá dando desculpa e sarrapada, e porque você tá sendo relapso com você mesmo. Porque a pessoa que mais vai ser prejudicada com isso é você mesmo. Então, uma pessoa podia dizer isso antigamente. Eu não vou conseguir estudar porque eu não tenho como ir pro cursinho porque tá tudo alagado aqui perto da minha casa. Isso é uma coisa, né?
Isso é uma coisa, isso é um fato real. Não vou conseguir estudar porque tá tudo alagado e eu não consigo sair de casa e eu só consigo estudar saindo de casa. Hoje em dia não é assim. Hoje em dia a gente consegue estudar por esse aparelhinho aqui. A gente consegue estudar na nossa casa. Então, a primeira coisa que você tem que fazer hoje em dia é entender que você é o problema. E não a internet, os outros, quem te interrompe, as amigas que te chamam no Zap. Eu falo Zap, né? Porque eu tenho 35 anos, né? Então eu falo Zap. Então, o problema não é das amigas que te chamam no Zap, do teu pai que abre a porta o tempo todo, da tua mãe, do teu marido, dos teus filhos, do universo, do teu signo, da internet. O problema não é disso. O problema é seu. Você é o problema. E essas pessoas, essas coisas, se elas estão fazendo com que você tenha um problema, tá na tua mão resolver o problema. Esse é o grande ponto. Então vamos lá. Se você está com esse problema, a culpa é sua. O problema é seu e quem vai ter que resolver é você. Esse é o primeiro ponto. Não adianta culpar os outros, culpar o celular, culpar os amigos, culpar o marido, culpar a mulher, culpar os filhos. Porque assim, a não ser que você queira se mudar para uma ilha deserta e estudar de lá, mesmo lá, se você quiser estudar, talvez você tenha problema, porque vai ter internet. Então não adianta achar que os outros são problema, ou que a internet é o problema, ou enfim, você é o problema. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é considerar, né, o segundo ponto, depois, eu nem tô lendo os comentários, tá, gente? Depois eu leio. Senão eu não consigo me concentrar e eu tenho muita coisa pra falar hoje. Então eu não consigo me concentrar se eu ficar lendo os comentários. O segundo ponto pra gente abordar é que existem duas maneiras de você encarar a mitigação da procrastinação. Então, vamos falar de como resolver esse problema. Esse problema que é você que tem que resolver, não os outros. Então, como que você, que é uma pessoa autorresponsável, uma pessoa que quer passar, uma pessoa que não vai ficar culpando os outros, que não é um bunda mole, que não é um bundão, um boca aberta aí, né? Aqui no Sul a gente fala boca aberta. Que você que não é um boca aberta, você vai resolver esse problema. E você vai resolver esse problema em duas frentes. A primeira frente é na hora que você planeja o teu estudo e a segunda frente é na hora que você executa o teu plano de ação. Então, vamos falar da primeira frente, que é a frente como você planeja o teu estudo. Então, quando você vai planejar o teu estudo, você tem que planejar o teu estudo considerando as horas líquidas. Eu sei que é difícil, eu sei que é ruim, eu sei que é ruim cronometrar, eu sei que tem gente que, porque cronometrar me deixa ansiosa e tal, eu sei. Só que assim, você prefere tentar ou você prefere já se entregar? Eu acho melhor tentar. Então, compre um cronômetro. Lá no coaching, eu mando para casa do aluno o cronômetro. Então, eu compro um cronômetro e mando para casa dele. Meu fornecedor manda para casa dele. Estamos tendo dificuldades nesse momento por conta da pandemia. Tá atrasando, os correios estão atrasando. Chega da China, então às vezes tá demorando. Mas eu mando para casa do aluno um cronômetro. Esse cronômetro serve para o aluno não precisar de celular para cronometrar, não precisar de aplicativo para cronometrar, nada disso. Ele vai ter um cronômetro. Então, meça o quanto você está estudando em horas líquidas. Então, você vai planejar o teu estudo em horas líquidas. Então, você vai estudar 3 horas líquidas por dia. Você vai estudar 2 horas líquidas por dia. Não é o tempo que você passa considerando levantar para tomar água, mexer no celular, ir ao banheiro. Não. Você vai planejar o tempo de estudo. E você vai se determinar intervalos para esse estudo. Intervalos de tempo para esse estudo. Então, você vai estudar, por exemplo, 50 minutos e parar 10 minutos. Você vai estudar 45 minutos e parar 15 minutos. Você vai estudar 60 minutos e parar 10 minutos. Assim por diante. Você define. Só que você vai escolher e vai planejar isso. Por quê? Porque professora, mas eu bebo muita água, isso me desconcentra. Bebe água no teu intervalo. Você não precisa ficar o tempo todo bebendo água, né, gente? Vamos lá, vamos combinar. Se você tivesse no trabalho ou alguma coisa assim, ninguém, né? Mesmo a gente chegou aqui em 2020, a humanidade passou por guerras, passou por secas, passou por um monte de coisa e ninguém chegou até aqui bebendo água a cada 10 minutos. Vamos combinar. Tem nada demais, né? Professora, meu Deus, que absurdo.
não deixa eu tomar água, não é isso. Não vai mudar o que eu tô falando. Agora, você pode se organizar para se condicionar. Sabe quando criança aprende a fazer xixi no vaso? É a mesma coisa. A minha filha, ela ainda faz xixi na cama à noite. Então eu coloco fralda para ela dormir, mas eu tô tentando tirar. Como? Eu falo, filha, ó, a gente vai, antes de dormir, a gente vai tomar bem pouquinho água, bem pouquinha, pra Maria ficar de bexiguinha vazia. Aí ela vai lá, faz o xixizinho dela antes de dormir. Aí eu só coloco ela na cama depois do xixizinho. Pra quê? Pra ela ficar a noite toda mais sequinha e não ter vontade de fazer xixi na cama. E ela vai conseguir fazer isso, porque ela é ser humano, e se eu consigo com 35, uma hora ela que tem 3, na verdade ela tem 4, que ela fez mês passado, ela vai aprender. É a mesma coisa. Você que está estudando, você tem que se condicionar, você tem que planejar condicionamentos. Você tem que entender que você é como se fosse um atleta. E você tem que condicionar o teu estudo. Então você não precisa ficar com a garrafinha de água do seu lado ali, para toda vez que você tiver de saco cheio, você toma uma água. Você vai ficar tomando um monte de água o tempo todo, aí depois você vai fazer um monte de xixi, aí a pessoa não consigo estudar porque eu levanto a cada 10 minutos pra ir fazer xixi. Precisa disso? Precisa. Ai, meu Deus, a professora é horrível, ela tá falando que a gente não pode beber água. Não, não é isso. Não é isso que eu tô falando. O que eu tô falando é que você pode se condicionar. Então você pode, por exemplo, colocar uma pausa. Você estuda, por exemplo, 50 minutos e pausa 10 minutos. Naqueles 10 minutos, você vai fazer xixi, você vai tomar água, você vai dar uma olhadinha no celular. Só que depois de 10 minutos, você volta pro estudo. Ou então você estuda 45 minutos e pausa 15. Ou então você estuda 60 minutos e pausa 20. Enfim, você define. Define aí o que você acha melhor. Você pode ir mudando isso aos poucos também. Mas defina uma meta dessa maneira. Não deixe solto. Eu vou estudar aqui. Eu vou estudar aqui horas líquidas. E vou estudar 2 horas direto. Qual é a chance disso dar certo? Qual é a chance de em 2 horas você não ter vontade de parar, ficar cansado e tal? Você vai ter vontade. Então é melhor planejar esse tempo. Beleza? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que é importante... Nossa, meu cabelo tá zoado. Peraí. O segundo ponto, já que a gente está falando de planejamento, um planejamento focado numa procrastinação menor, o segundo ponto é você não mudar muito o seu planejamento, especialmente durante o primeiro mês de estudos. Por que eu tô falando isso? Porque muitos estudantes espertinhos, eles procrastinam mudando de planejamento. Entendeu? Muitos estudantes que são espertinhos, eles falam assim, não, eu não vou conseguir estudar hoje porque esse planejamento tá ruim, então eu vou mudar o planejamento. Aí, ao invés de estudar, o aluno faz um outro planejamento. E aí, ele vai lá, faz um novo planejamento. No dia seguinte, ele também vai achar que aquele planejamento não tá bom. E aí, ele fica mudando de planejamento todo dia. Lá no Ação para Aprovação, eu até batizei esse aluno, que é o aluno com bloqueio do GPS. É o aluno, ele tem o bloqueio do GPS, ele parece um GPS. Ele fica só arrumando o GPS, só que ele não liga o carro para dirigir. Se você quiser saber mais sobre isso, entra lá no site açãoparaaprovação.com.br. Se cadastra e baixa o e-book de bloqueios mentais. São 5 bloqueios, eu falo sobre os 5. Um deles é o bloqueio do GPS. Então, o bloqueio do GPS é esse aluno que fica mudando de planejamento o tempo todo. Toda hora ele muda o planejamento dele. Toda hora ele inventa um novo planejamento. Então, se isso acontece com você, você vai colocar uma meta e vai falar assim, chega, planejamento tá aqui, eu vou seguir esse planejamento nem que seja por 28 dias, no mínimo. E aí você vai seguir por 28 dias. Se no terceiro dia você verificar que esse planejamento não tá bom, que não tá legal, que tem algum problema, dane-se, siga igual. Dane-se, siga igual. Por quê? Primeiro, para você se autoconhecer e realmente verificar o que é importante você mudar quando você for mudar o planejamento de novo. E segundo, para você não usar essa mudança de planejamento como uma fuga. Tem aluno estudante. Os meus alunos, normalmente, eles tentam ser um pouco mais... como tem alguém de fora... Isso acontece muito no coaching. Como tem alguém de fora, no caso eu, fazendo o planejamento do aluno, ele segue aquele planejamento com mais confiança, porque sou eu que estou fazendo, não é ele.
Então, para ele é melhor, eu vejo isso, eu reparo muito isso também, que o aluno, às vezes, quando ele tem uma pessoa de confiança para fazer o planejamento por ele procrastina menos. Por quê? Porque fui eu que fiz o planejamento dele, ele confia mais no planejamento que eu faço do que no que ele faz. Mas se você faz o próprio planejamento, o que é super bom, pode ser super bom, não tem problema, não é só aluno com coach que passa, tá, gente? Fica tranquilo. Lá na lista de... Quando você se inscreve para um concurso, você não é obrigado a marcar lá que você tem coach, você não é obrigado a marcar no dia da prova que você tem coach, então fica tranquilo que aluno sem coach também passa, tá? Não é assim também, ai meu Deus, todo mundo que passou fez coach, não é assim. Então, se você quiser fazer o teu próprio planejamento, tá tudo certo. Você tem chance de passar? Tem chance de passar. Só que você tem que seguir o planejamento. E não virar um aluno com bloqueio do GPS, que é o aluno que fica só fazendo planejamento, faz 1000 planejamentos e não segue nenhum. Então não pode ser assim. Você tem que agir. Ah, mas não tá muito bom. Segue igual. Dane-se. Não posso falar. Eu vou começar a usar aquela camisetinha que eu fiz, que tem essa palavrinha aqui embaixo. Entendeu? Então, acorda. Se você faz um planejamento, siga aquele planejamento. Existe um motivo pelo qual você fez. Então, siga aquele planejamento. Resista ao ímpeto de mudar o teu planejamento todo dia. Porque esse lance de ficar mudando o planejamento todo dia também é um gatilho para você ficar procrastinando. Beleza? Beleza. Outro ponto importante pra gente falar, não tem como fugir desse assunto, tá? Quando a gente fala em procrastinação, que é o assunto redes sociais. Um outro ponto que faz os alunos mudarem muito seus planejamentos é ver o Instagram e ver o planejamento do coleguinha, né? Hoje em dia existem aqui na internet, nas redes sociais, especialmente no Instagram, né? Existem milhões de perfis de concurseiros e esses perfis compartilham técnicas de estudo, compartilham planejamento e tal. Então, às vezes, eu percebo que o aluno tem vontade de mudar o planejamento dele o tempo todo porque o coleguinha postou, porque o coach do coleguinha postou, porque o aprovado postou, etc e tal. Controle isso, calma com isso, calma. Existem milhões de maneiras de a gente abordar o mesmo assunto. Existem milhões de maneiras da gente encarar a mesma meta. Existe gente que passa estudando por livros, tem gente que passa estudando uma matéria por dia, tem gente que passa estudando 5 matérias por dia. Então, se você mudar o seu planejamento e querer mudar o que você tá fazendo só porque alguém que você viu na internet hoje tá fazendo uma coisa que você não tá fazendo, você nunca vai conseguir agir com tranquilidade, porque você nunca vai conseguir ficar satisfeito e nunca vai conseguir ficar tranquilo com o que você tá fazendo. Sabe gente casada que tem relacionamento, que fica, tipo, curtindo as fotos dos solteiros? Sabe isso? Tipo assim, você tem um namorado lá, seu namorado fica só curtindo as fotos das mina que postam o peitão de fora, ou a bunda. Ou então você tem uma namorada e a sua namorada fica o tempo todo lá curtindo foto. Ela tá com você, ou caga, ou desocupa muito, é a mesma coisa. Você escolheu um caminho, você escolheu estudar de um jeito, existe um motivo pelo qual você escolheu estudar daquele jeito. Então siga aquele jeito, pelo menos um tempo, pra você ter certeza de que tá errado. Senão, você vai ficar o tempo todo mudando. Porque as milhões de técnicas de estudo, milhões de planejamentos aqui no Instagram são muito sedutores. Todo mundo acha que tá fazendo certo. Todo mundo acha que tá perfeito. Todo mundo acha que o seu jeito é o melhor de todos. É o que mais tem aqui. Doutores, PhDs em planejamento. É o que mais tem. Então, se você ficar mudando seu planejamento o tempo todo por causa disso, também não vai rolar. Você vai procrastinar pra caramba, você vai todo dia se enrolar e todo dia que era pra você bater a meta, vai virar um dia pra você mudar o planejamento de novo. Tá bom? Então, esse é um outro ponto. Agora, vamos falar de execução. Já falamos de planejamento e vamos falar de execução. Então, você já tem o seu planejamento... Você já tem o seu planejamento que considera horas líquidas, você tá com um planejamento que você não vai mudar mais, que você vai seguir esse planejamento de maneira constante, e você agora vai executar esse planejamento. Como é que você vai fazer isso? A primeira coisa que você vai fazer é desligar o celular e deixar esse celular bem longe. Bem longe.
Ah, professora, mas eu estudo pelo computador e pelo computador eu também procrastino porque eu deixo a internet ligada. Vamos lá. O que você está fazendo? Será que não seria possível estudar sem computador? Ah, professor, eu estudo por PDFs e os PDFs são eletrônicos, eu não imprimo PDF. Será que é a melhor solução? Então, não imprimir? Será que você não poderia imprimir esses PDFs para ficar longe dessa tela? Porque assim, gente, não adianta tapar o sol com a peneira. É terapia, a terapia aqui é de guerra, entendeu? É que nem querer fazer dieta e ter chocolate no armário. Entendeu? Que nem querer fazer dieta e acordar e tomar café da manhã com... Que nem a tia que trabalha lá em casa, a Sandra, maravilhosa. Ela compra pão de queijo, sonho, torta na padaria. Falei, Sandra, sério, não tá rolando. Porque eu sento aqui na mesa, é pão de queijo, é sonho. Uma terça-feira. É difícil, né? Então, você tem que saber Você tem que se conhecer, você tem que saber se aquilo tá te fazendo bem ou não. Então, pode ser que estudar pelo computador, sem imprimir o material, esteja te fazendo mal. Aceite isso. Não tente lutar contra isso. Aceite. Isso está me fazendo mal. E imprima o material. Ai, professora, mas é caro. Meu, será que não é melhor encarar de frente? E investir um pouco nisso? Eu já falei sobre isso. Tem impressora que custa R$ 150 da HP, hein? Você vai no Mercado Livre e encontra. Tem impressora no Mercado Livre que custa R$ 150 em 12 vezes. Fica 12 vezes de, sei lá, R$ 15, sabe? Resma de papel, se você comprar pela internet também em quantidade, você paga barato. O toner, eu também já mandei lá no Aprovação Raiz, lá no grupo do Telegram. Eu também já mandei o toner que você recarrega. Então, será que não vale a pena você se organizar um pouco, comprar uma impressora, comprar o papel e comprar a tinta e imprimir, tirar um dia e imprimir tudo, levar para alguém encadernar e fazer, tipo assim, livros com os PDFs encadernados? E aí você estuda por aquele material impresso, ao invés de ficar estudando só pelo computador, que faz você procrastinar pra caramba. Será que não vale a pena? Pra mim, vale a pena. Tanto é que eu fiz isso quando eu estudava. Eu imprimi tudo, 4 páginas por folha, né? 2 páginas por folha, 2 páginas na frente, 2 páginas atrás. Fica 4 páginas por folha, se você considerar a frente e o verso. Eu fiz isso. Por quê? Porque não rola ficar estudando no computador o dia inteiro. Ai, professora, mas quando a gente tá fazendo exercícios, não tem como fugir disso. Mais ou menos. Lá no time, para os meus alunos, eu desenvolvi alguns materiais de estudo que são só de exercícios e não precisa de internet, mas tudo bem. Se você usa o Tec Concursos, o QConcursos, o Estratégia Concurso, o Gran Questões, etc e tal, você pode fazer isso, mas não vai ser o teu dia inteiro. Muito provavelmente, você vai fazer questões, mas não é o dia inteiro que você vai ficar no site de questões. Então, na minha opinião, não justifica ficar o dia inteiro na frente do computador. Se isso te faz procrastinar. Se você fica o dia inteiro ou a noite inteira na frente do computador e consegue fazer isso sem procrastinar, beleza. É uma opção sua, você tá conseguindo, maravilha, essa live não é pra você, então siga adiante, bons estudos. Agora, se você acha que você procrastina, se você o tempo todo fica fechando as janelinhas do site e entrando no Globo.com, no Twitter, no Instagram, bibibi, bababá, babubu, se você faz isso e quer passar no concurso fazendo isso e acha que você tem que ser a heroína da resistência, que tem que continuar estudando pela internet só porque o seu amiguinho consegue, aí eu já acho burrice. Também tem gente que consegue ser aprovado e... Não, também tem gente que consegue fazer dieta tendo chocolate em casa, um monte de coisa em casa. Mas tem gente que não consegue e tudo bem, o objetivo é emagrecer. O objetivo é perder peso. Se você perder peso tendo chocolate em casa ou não tendo, você alcançou o objetivo. Você não é menos merecedor porque você eliminou da sua vida o chocolate dentro da sua casa. É que nem eu com as séries.
Se você me botar na frente de um Netflix e de uma TV agora, acaba a live. Eu vou lá e vou assistir todas as temporadas de Grey's Anatomy, eu vou assistir Breaking Bad, eu vou assistir Sex and the City, eu vou assistir How to Get Away with Murder, eu vou assistir essas novas que estão saindo por aí. Eu vou assistir todas, porque eu adoro assistir essas coisas. Adoro. Eu tenho assinatura do Netflix? Não. Eu não tenho assinatura do Netflix. Eu não tenho mais. Faz 5 anos que eu não assino mais Netflix. 5 anos. Desde 2015. Por quê? Porque eu não conseguia parar de assistir. Isso significa que eu sou menos vitoriosa? Isso significa que eu sou menos merecedora? Isso significa que essa live aqui, eu não tenho gabarito pra falar, eu não tenho moral pra falar, porque se me botar na frente de uma TV com Netflix eu vou assistir todos os episódios? Não. Porque eu venci isso. Qual foi o jeito que eu escolhi pra vencer? Cancelando a Netflix. Não tenho mais. Entendeu? Então, o que importa é o resultado. Foco no resultado. O resultado hoje em dia, eu mitiguei muito a minha procrastinação. O meu tempo rende muito mais. Por quê? Porque eu eliminei um gatilho da minha vida. Que gatilho é esse? Pra mim era o Netflix. Que eu adorava ver todas aquelas séries. Todas. Documentário, história, de comida, aqueles documentários de viagem, comida, tudo. Eu assistia vários, todos. Grey's Anatomy. Eu lembro que chegou assim... Teve um mês lá que eu queria fazer um curso online e eu não consegui fazer o curso online que eu queria fazer. Isso, assim, antes de eu engravidar, né? Antes de eu engravidar. Foi na gravidez que eu cortei o Netflix. Antes de eu engravidar, eu tirei férias e eu queria assistir um curso online nas minhas férias. Eu não consegui, porque eu fiquei assistindo Netflix. Chegou no final daquele mês, eu falei, meu Deus, minhas férias foram pro lixo. Eu tirei as férias para assistir um curso online que eu queria fazer e eu não fiz o curso online que eu queria fazer. Porque eu fiquei assistindo Netflix. Porque eu vi, sei lá, 5 temporadas de Grey's Anatomy. O que isso me enriqueceu? O que isso agregou na minha vida? O que isso fez eu melhorar como pessoa? Nada. Depois, na temporada seguinte, o Derek lá, que era o médico bonitão lá, o neurocirurgião, resolveu pedir demissão e foi morto lá, num acidente de carro. Tipo assim, nada pra ele, ai, tudo saco cheio. E a gente fica lá assistindo, que nem uns trouxa, sabe? Eu cancelei a Netflix. Nunca mais assisti, faz 5 anos. Hoje em dia, quando eu quero assistir alguma coisa, eu ponho na TV a cabo, assisto. Quando acabou o programa, eu desligo a TV. E chega! Então, eu sou menos merecedora das coisas porque eu encarei isso de frente? Não sou menos merecedora. Você não vai ser menos merecedor da sua aprovação só porque você resolveu encarar que você não tá conseguindo estudar com o seu PDFzinho aí eletrônico e você resolve imprimir os PDFs. Ai, mas eu vou gastar um pouco mais de dinheiro com isso. Beleza, mas investe. Você gasta dinheiro com tanta bobagem. Economiza aí um café do Starbucks. Para de comprar esses cafés de 20 conto. Pelo amor de Deus, passa um café. Passa um cafezinho na meia. Economiza dinheiro. Não precisa ficar pedindo comida todo dia. Faz um miojão lá uma semana. Ai, mas miojo engorda. Beleza, faz um arroz integral. Miojo engorda. Não, agora o problema é do miojo, né? Quando eu posto meu miojo, eu sempre... Ai, mas miojo... Gente, é uma vez por mês que eu como miojo. Ai, mas o miojo é um problema. Sério? Entendeu? Encare os seus problemas. Encare aquilo que faz você procrastinar. Ah, eu procrastino porque meu cachorro vem aqui o tempo todo. Meu, põe o cachorro pra fora do seu quarto. Ah, mas ele vai chorar. Beleza, crianças também choram. Deixa o cachorro chorando um dia. Talvez no dia seguinte deixe um pouquinho mais. No terceiro dia deixa um pouquinho mais. Ele vai aprender. Ele também vai sofrer, mas ele também vai aprender. É assim que as pessoas aprendem. É assim que os cachorros aprendem. É assim que a gente aprende. É aos poucos. Agora, o que você não pode fazer é se entregar. Ai, já que eu procrastino muito com isso, mas o fulano de tal, na live dele lá, ele disse que pra ele era ótimo e ele não procrastinava. Então eu também vou tentar não procrastinar. Se eu pensasse isso, eu teria o Netflix até hoje e talvez não tivesse nem aqui fazendo essa live. Porque eu não ia parar minhas séries pra vir fazer a live aqui. Entendeu? Tá vendo como é tudo uma questão de prático, ser prático? Às vezes a gente fica idealizando que aquela pessoa que passa no concurso
ela era praticamente, ela nadava contra a maré. Assim, ela nadava contra a maré. A maré vinha vindo e ela ia nadando contra a maré. Não é isso, gente. Às vezes ela simplesmente pegou um barco, subiu no barco e foi remando. E não tem problema nenhum ela chegar do outro lado remando ou nadando contra a maré. Você não precisa nadar contra a maré. Você pode pegar um barco, um barquinho, vai levar um tempinho até construir o barquinho, vai levar um tempinho até você fazer uma engenhoca, mas não tem problema. Entendeu? Você vai chegar lá no outro lado da margem do mesmo jeito. E é isso que importa. O que importa é isso. Entendeu? O que importa é você chegar do outro lado da margem. E não você fazer igual o coleguinha faz. Se o coleguinha consegue estudar pelo celular, ler os PDFs pelo celular, parabéns pra ele. Você não consegue. Aceite isso. Ah, o coleguinha estuda pelo tablet, lendo os PDFs no tablet. Mas você procrastina? Imprima os PDFs. Larga o tablet. Ah, mas o coleguinha estuda pelo TEC e ele não procrastina fazendo questões no TEC. Beleza, deixa o coleguinha lá, passe a imprimir as questões do TEC. Vai lá, faça um caderno, imprima as questões em papel e resolva as questões. Depois você corrige. Entendeu? Encare de frente aquilo que faz você procrastinar, ao invés de ficar cedendo a isso. Entendeu? Ao invés de ficar cedendo a essas coisas. E, assim, por fim, né? Porque, assim, existem milhões de coisas que eu poderia falar sobre procrastinação. Não daria tempo pra falar em 1 hora. Lá no Ação para Aprovação eu tenho um dia inteiro só pra falar disso. A gente tem exercícios pra encarar isso. Enfim, na verdade a gente tem mais de um dia. A gente tem praticamente 2 dias inteiros que a gente fala disso. Então, tem muita coisa que daria pra falar sobre procrastinação. Até... usando um teste comportamental. Lá na Ação para Aprovação a gente faz o teste comportamental para você se conhecer e entender que tipo de bloqueio faz você procrastinar mais e enrolar mais, de modo a mitigar esse bloqueio. Mas enfim, tem milhões de coisas que eu poderia falar. Eu escolhi falar mais de internet, redes sociais e essa coisa dos PDFs, porque eu sei que na prática a maioria das pessoas procrastina por causa disso. Mas existem milhões de coisas que podem fazer você procrastinar. Tem gente que procrastina pra ficar em sala de sexo virtual. Tem gente que procrastina pra fumar maconha. Tem gente que procrastina pra ficar cuidando do filho. Então tem a procrastinação que é nobre, né? Ah, é nobre. É uma procrastinação nobre. Eu tô procrastinando, mas é pra cuidar do meu filho. Ah, mas tudo bem, tem que cuidar do filho. É claro que tem que cuidar do filho. Eu não tô falando que você não tenha que cuidar. Mas tem gente que poderia deixar o filho com a mãe, com o marido. Tem gente que tem opções, mas acha que cuidar do filho vai fazer com que ela tenha uma escusa pra poder procrastinar. Entendeu? Porque é o filho. Mas assim, você tá procrastinando do mesmo jeito. Entendeu? É a mesma procrastinação. O resultado é o mesmo, você não tá estudando. Entende? Então, assim, tem milhões de coisas que eu poderia falar. Procrastinação nobre, que é isso que eu falei agora. Ah, eu procrastino pra passar o dia rezando. Será que Deus quer que você procrastine pra passar o dia rezando? Estranho, né? Então, tem milhões de coisas que eu poderia falar aqui. Lá na Ação para Aprovação eu falo muito, muito, muito mesmo sobre isso. Só que, por último, eu vou falar de uma coisa que, assim, mudou um pouco a minha vida quando eu aprendi. Quando eu fui trabalhar nos Estados Unidos, com 19 anos. Fui limpar a bandeja, fui limpar a mesa, né? Eu não podia vender bebida, mas eu fui servir pão, água e limpar a bandeja num restaurante de montanha, assim. Era um resort de esqui. E aí tinha lá, o pessoal passava o dia inteiro esquiando. Depois eles iam comer naqueles bares da montanha. Eu trabalhava num desses bares da montanha, servindo comida, limpando mesa e tal. E um dia, tava muito frio, assim, era menos 20 graus a temperatura média lá, então era muito frio. E um dia eu tava... Ai, minha bateria tá acabando. Minha bateria tá acabando aqui. Minha bateria desse telefone aqui tá acabando. E aí um dia eu tava meio cansada lá, com sono, sei lá. Tava meio que enrolando. Eu tinha que passar pano no chão lá e eu tava meio que enrolando, conversando com um coleguinha lá meu, um chicano lá que trabalhava junto comigo. E aí o meu chefe passou
E aí eu tava do lado de fora, né? Eu limpava. Como eu fui a última a conseguir o emprego, né? Eu cheguei tarde lá, eu consegui o emprego depois de todo mundo, então não tinha vaga. A única vaga que eu arrumei pra começar foi começar limpando a área externa. Então eu ficava o dia inteiro naquele frio, o dia inteiro. Depois eu fui pro interno, mas no início eu fiquei o dia inteiro na área externa. Então era limpar, tipo assim, tirar a neve, limpar a bandeja no frio, a mão congelava e tal. E, meu, teve um dia que tava muito frio, mas tava muito frio, muito frio. Nevando muito e muito, 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 muito frio, muito frio. E aí, eu tava meio que enrolando, tomando um monte de chocolate quente, né? Eu engordei 16 quilos lá, né? E eu tava tomando muito chocolate quente com marshmallow, botava marshmallow e tomando chocolate quente e tal. E aí, eu não, né? Eu devia estar varrendo, limpando e não tava, porque eu tava tomando chocolate quente. Aí o meu chefe passou e falou assim: Come on! Get shit done! Come on! Get shit done! Ah, inclusive eu tô até com o moletom de lá, onde eu trabalhei. Eu trabalhei nesse resort aqui, ó. Que coincidência. Tô falando disso, eu trabalhava nesse resort aqui, ó, pra vocês verem como esse moletom é velho. Mas na verdade eu comprei esse moletom quando eu fui pra lá de novo. Faz uns 6 anos, eu voltei pra lá, né? Fui visitar, fui passear. E aí, ó, é desse resort aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, peraí. Park City Mountain Resort. Tá vendo? Park City Mountain Resort. Eu trabalhava nesse resort. Eu trouxe esse moletom de lá quando eu voltei lá pra visitar, né? Em 2014, por aí, eu voltei pra lá pra passar uns 5 dias esquiando, fazendo snow e de patroa, né? Não mais trabalhando. Enfim. E aí o meu chefe falou pra mim, get shit done. Tipo assim, faz essa merda logo. E eu acho que isso eu incorporei, assim, pra mim. Porque foi tão ruim ouvir aquela bronca. Tipo, foi muito ruim ouvir aquela bronca. Eu não sou uma pessoa que gosta de ouvir broncas pelo meu trabalho, assim. Pô, é ruim alguém reclamar do seu trabalho. E eu ganhava 11 dólares a hora. Então, com certeza, tava saindo muito caro pro meu chefe me pagar 11 dólares a hora pra eu ficar tomando chocolate quente, ao invés de fazer o trabalho que eu tinha que fazer. Se eu não queria fazer, era só pedir demissão. Mas eu tava ali, recebendo por aquele trabalho e enrolando. E o meu chefe falou, get shit done. Tipo assim, faz essa merda logo. Para de pensar. Para de enrolar. E eu acho que é um pouco isso. Sabe? Eu acho que é um pouco isso. A gente, às vezes, tem que tomar vergonha na cara. Não tem técnica milagrosa, não tem livro que você leia, não tem oração que você faça, que te faça fazer as coisas se você não quiser fazer as coisas. Então, meu amigo, get shit done. Faz essa merda logo. Desliga essa live agora e vai lá estudar. Entendeu? Se você tem 1 hora de manhã para estudar, acorde mais cedo e estude, nem que seja 1 hora. Você já vai passar teu dia muito mais satisfeito, muito mais feliz, muito mais realizado, do que ficando dormindo e depois ficar o dia inteiro pensando, porra, eu sou um bosta. Eu sou um bosta, eu tô aqui enrolando, eu poderia ter estudado. Sabe? Get shit done. Faz essa merda logo. Bate essa meta logo. Faz isso logo. Um dia a mais é um dia a menos. Beleza? Deixa eu começar a ler as perguntas aqui, porque senão eu não vou ler nunca mais, né? Não vai dar o tempo. Aqui, peraí. Deixa eu começar a ler as perguntas. Peraí. Hoje tem bastante comentário, hein? Bah! Nossa, o Bruno Carcioff tá aqui na live, eu não acredito. Será que é o Bruno Carcioff que fazia engenharia química comigo? Bruno do céu, se for você, pelo amor de Deus, me dá um oi aqui. Ele não fazia engenharia química comigo, ele era meu veterano, mas era o cara mais inteligente do departamento. O cara mais inteligente um dos caras mais inteligentes que eu já conheci. O Bruno Carcioff. É você, Bruno, que fazia engenharia química lá na UFSC? Nossa, se foi você, se é você, meu Deus. Me avisa, Bruno. Se você estiver aí, me avisa, hein? Se é você, Bruno. Se é você, Bruno Carcioff, que fazia engenharia química na UFSC. Ele era meu veterano, muito inteligente. Nossa, gênio. Ele era doutor, fazia doutorado, sei lá, era um gênio. Oiê, oi Priscila, oi Márcio, oi Fernanda.
Oi, Soraya. Oi, Júlia Valadão, aluna. O pessoal do coaching tá sempre aqui, né? Adoro. Eu poderia fazer essas lives só pro pessoal do coaching. E eu já fiz há um tempo atrás, quando eu comecei o coaching, eu fazia live só pro pessoal do coaching. Mas não é todo mundo que pode participar todo dia. E eu comecei a achar que, tipo assim, ia ser melhor fazer para todo mundo. E os alunos do coaching entenderam super bem. Hoje em dia, eu faço esses treinamentos e essas lives que eu faço aqui. Os alunos do coaching que querem participar, participam. Os alunos de fora participam também. Todo mundo sai ganhando e a gente não fica restringindo informação. Nem me fale, enrolei até hoje para fazer meu imposto de renda. Valorizávamos. Oi, Poli! A Poliana também, minha aluna do coaching. Foi minha aluna há bastante tempo lá no coaching. Tá quase aprovada aí, mas eu não posso falar, né, Poli? Poli é uma pessoa que, assim... Poli, você é uma pessoa que eu quero vídeo, hein? A gente vai combinar um dia aqui em Balneário e eu quero um vídeo contigo. Tá quase aprovada. Quase aprovada. Mudou o filtro aqui do... Nossa, mudou o filtro aqui do ação para aprovação. Eita! Olha, eu ganhei até uns cílios. Oiê! Surra! Ai, gente, eu não dei surra, imagina, para! Eu não dei surra nenhuma, imagina, para, gente, não dei surra, não. Não, gente, eu não dei surra. Ah, entendi o que eu fiz aqui. Ah, eu tinha mudado o filtro sem querer. Não sabia que dava pra mudar o filtro durante a live. Que legal, olha só. Ó, enfim, descobri isso agora, acho que eu devo ter tocado na tela sem querer. Vou ali chorar. Nossa, gente, peguei tão pesado assim. Credo, diabo, sai pra lá. Eita. Tá repreendido. Acordo muito cedo pra estudar, então se eu deixar de fazer o que eu preciso, deixei de dormir à toa. Quero iniciar os estudos às 4. Há dias vem tentando. Eu logo coloco a garrafa d'água ali do lado do livro. Não faça isso. Que saudade do seu coach. Ah, Mariane, volta. Volta, Mariane, volta. Manda uma mensagem pra Ana. Mariane, manda uma mensagem pra Ana. Diz que você já foi minha aluna e hoje eu consigo te dar um desconto. Manda pra Ana, eu vou falar pra ela depois da live. Fala que você já foi minha aluna e que eu autorizei um desconto especial pra você. Tá bom, Mariane Viganor? Tá autorizado, manda pra ela. Há um tempo mínimo entre as pausas? Não, não há tempo mínimo entre as pausas. Você pode fazer a pausa do tempo. Esses dias eu até falei, né, que eu li aqui um coach super famoso. Ah, não, porque a média, o normal é 25% de pausa. Para, né, gente? Que vontade de parar o que ainda nem comecei. Presente. O planejamento é imprescindível para obter bons resultados ou é possível passar sem ter um cronograma específico? Olha, eu acho que se você tem um instinto bom, você não precisa fazer um planejamento formal. Só que é importante que você meça os resultados. Então, se você conseguir evoluir sem ter um planejamento, tudo bem. Agora, o que não pode é tentar passar sem planejamento e não ver evolução no teu estudo. Aí eu já acho complicado. Prof, como não desanimar? Como não desanimar quando não vai bem em um simulado? Ora, eu não fui bem em vários simulados que eu fiz durante a minha preparação. Se você desanimar, aí sim que você vai começar a ir mal em todos, né? Tipo assim, você não tem escolha. Ou você estuda, ou você estuda. Desanimar não é uma escolha, não é uma opção. Melhor pessoas, melhores metáforas. Gente, o que eu devo ter falado? Ai, meu Deus do céu. Até que ponto um planejamento pode ser ruim ou todo planejamento é eficaz? Não, o planejamento pode ser ruim. Por exemplo, quer ver um exemplo de planejamento ruim que eu vejo? Esses planejamentos que incluem revisão de 24 horas, 7 dias, 15 dias, 30 dias. Esses planejamentos que incluem esse tipo de revisão, ao meu ver, são ruins. E tem muito coach por aí que faz, tem cursinho que faz, e ao meu ver são ruins. Eu nunca conheci alguém ser aprovado rapidamente, assim, com agilidade, usando esse tipo de revisão. Por quê? Porque a pessoa trava muito a evolução dela. Ela fica muito revisão, e esse tipo de revisão desmotiva muito. A pessoa fica muito desmotivada fazendo esse tipo de revisão. Então, por exemplo, esse tipo de planejamento com esse tipo de revisão eu acho ruim.
Se você quiser entender mais sobre revisão, dá uma olhada lá no meu e-book. Tem lá no meu site, karinevaldres.com.br. Você baixa lá o e-book de revisão, entra lá, se cadastra e vai baixar o e-book de revisão. Você vai entender o que eu tô falando. App Forest é bom para manter longe do celular. Melhor live que vi na vida depois que entrei no coaching, disciplina e autorresponsabilidade. Eu era rainha da procrastinação, eterna obrigada por existir. Jéssica Nadai. A Jéssica Nadai é aluna do coaching. Realmente, procrastinava, né? Quando a gente conversou a primeira vez, eu lembro que você me falou isso. E hoje em dia manda a fotinho do cronômetro todo dia, né, Jéssica? Tem como imprimir cadernos no Tech também? Tem como imprimir sim. Se eu não estou enganada, tem sim. O que deve conter no meu planejamento? Ora, o teu planejamento deve ser simples, tá? Lá na ação para aprovação eu passo um dia ensinando a fazer planejamento. O que tem que ter no teu planejamento? Tempo de estudo, matéria e como você vai estudar. Ah, e tem que ter número de páginas? Não. Ah, tem que ter assunto? Não. Matéria, quantidade de tempo e como você vai estudar. Vídeo, PDF e tal. O que você vai fazer. É isso. Simplifique. Deixe o fluxo dos dias e deixe o fluxo de tempo ir seguindo e aí você vai evoluindo naturalmente. Sem, tem que ter 30 páginas, 20 páginas. Não, sem isso. Lá na ação para aprovação eu falo sobre isso, tá? Falo sobre isso lá. Se cadastra lá, tá, gente? Pelo amor de Deus. Sério, entra pra lista de VIP lá do ação para aprovação pra você receber o desconto que vai ter. Eu não tô cuidando disso, tá? Quem tá cuidando disso são pessoas específicas. Eu não tô cuidando disso dessa vez. Mas, sério, vai ser um super desconto. Sério, tipo, muito alto o desconto. Pra quem se inscrever na pré-venda. Sério. Se inscreve lá. Vai valer muito a pena. Formada em Grey's. Eu praticamente... Eu me formei em 14 temporadas de Grey's Anatomy. Só que na 14ª temporada eu abandonei o curso. Eu também cancelei a Netflix. O problema não é a falta de tempo, é prioridade. Concordo plenamente, prof. É isso. Corte mal. Bloqueio do imprudente, é isso aí. Bloqueio do imprudente. O Márcio fez o APA, porque eu falo do bloqueio do imprudente lá no APA. Ou leu o e-book, né? Eu não tenho com quem deixar minha bebê de 1 aninho, então eu estudo à noite, depois que ela dormir. Mas tem dias que estou hiper cansada e não consigo estudar. Tem dias que não consigo nem trabalhar. Soraya, nos dias que você estiver muito cansada, assista vídeo. Deite no sofá e assista videoaula, entendeu? Não deixe de estudar, mas assista videoaula. Deixa lá o professor falando e tal, entendeu? Domingo, dia de organização. Segunda dia de execução. Boa. Get it done. Um dia mais, um dia menos. Parabéns pelo conteúdo. É legal estudar para algumas áreas diferentes? Ora, eu não gosto. Eu acho que não rola assim. Tá? Eu acho que você tem que escolher uma área e ficar bom naquela área. Porque passar em um concurso já é bom. Você não precisa de 2 vagas. Então, não queira abraçar o mundo. Entendeu? Escolha uma área e tente concurso daquela área. Se você tentar abraçar o mundo, você não vai passar em concurso nenhum. Prof, sei que não é desculpa, mas trabalho 11 horas por dia. Tem dia que eu não aguento mesmo. Muitas vezes acordo 4 da manhã para estudar. Mas tem dia que tô mal. Amei sua live. Obrigada. Olha só. Tem dia que não vai rolar. Fato. Tem dia que você não vai conseguir. Tudo bem. O que importa é no dia seguinte você estudar. Entendeu? Porque o que eu vejo? Tem gente que abre a porteira, né? A pessoa não estuda num dia. Aí no dia seguinte também não. No dia seguinte também não. Quando ela viu, 6 meses sem estudar, entendeu? Isso é que não pode. Então, gente, o lance é você estudar e seguir em frente, entendeu?